Olá, eu me chamo Flávio Castro e hoje, como o professor Toro sugeriu, vou fazer a criação de um banco e preencher esse banco através do framework Hibernate, na linguagem Java. Então vamos lá, primeiramente vamos criar o nosso projeto, que ele vai se chamar Trabalho Túlio. Não vamos criar a classe principal. Pronto. Primeiramente a gente vai criar um pacote chamado br.com.util. Vamos criar uma classe de Hibernate com hibernate.util. Apagamos o new. Então assim criamos. Pronto. De início a gente não vai mexer nela, só adicionar a importação. A gente precisa do Hibernate 4.3.x. Adiciona, que logo vai sair esse resumo aqui. Pronto. Vamos adicionar mais um pacote. br.com.modelos, que vão servir de modelos para nossas classes. E aqui na nossa classe a gente vai criar uma classe chamada livro. Pronto. Vamos dar sequência criando um novo pacote, todos com essa mesma nomenclatura, br.com. O nome do nosso pacote, no caso vai se chamar DAO, que vai servir para as nossas persistências. E no DAO a gente cria uma classe chamada livro DAO. Pronto. Agora vamos criar nosso arquivo XML, que também fica da extensão de Hibernate, que vem assistente de configuração do Hibernate. Prontinho. Já chegando nesse ponto, a gente vai criar o nosso banco. Eu gosto de usar o MySQL Workbench, pelo fato dele mostrar erros de sintaxe e ser mais fácil de utilizar. Prontinho, aqui a gente vai criar nosso banco. Vamos colocar trabalho Túlio. Trabalho Túlio. Pronto, nosso banco foi criado. Agora a gente pode vir aqui, dar um próximo e adicionar a nossa conexão. A gente vem na propriedade MySQL, conecto, dá um próximo, coloca o nome do nosso banco aqui, no caso é Trabalho Túlio, que é o nome idêntico ao que a gente criou agora há pouco, sem senha, sem nada. Testa a conexão, conexão bem sucedida, dá um próximo, pode finalizar. Pronto, tá aqui ó, Trabalho Túlio. Finaliza. Pronto, agora a gente chegou no Hibernate Config XML. Para a gente configurar isso aqui, a gente vem em propriedades diversas, adicionar, coloca Hibernate HBM 2DDL alto e coloca update. Dá um OK. Prontinho. Eu vou antes aqui na nossa classe útil, só para verificar se já está refatorado.
Tá tudo ok. Então vamos lá. Agora a gente vem em mapeamentos. Antes de mapeamentos eu vou criar a nossa classe, que seria a nossa tabela, com a instrução de @entity. Você pode dar um Ctrl bar, fica mais fácil, já dá o import dela já. Prontinho. Já que a nossa classe que vai se tornar uma tabela, a gente coloca implements serializer. Prontinho. Como toda tabela ela precisa do ID, a gente coloca um ID para ela também. @id, que é para já ir importando, que é da persistência. Coloca como se fosse preenchida automaticamente essa ID. Se a gente colocasse só isso, daria certo. Porém, como a gente aprendeu lá com o professor Túlio, vamos colocar estratégia recebendo generate type out. Então pronto. E aqui vamos criar nossa variável. Private int id livro. Pronto. Agora, mais uma anotaçãozinha para dizer que a gente vai criar uma coluna. Necessariamente não precisamos, porque o Java já identifica que isso seria uma coluna, mas a gente coloca só para ter a garantia. Então vamos colocar column para instanciar. Ele não ensinou isso, mas a gente pode também colocar aqui, ó, que esse campo ele não pode ser nulo. Você coloca null no able, recebendo false, que automaticamente ele já vem true. Você pode definir também um tamanho, ó, length, vamos colocar 150. Esse campo preenchido só vai até 150 caracteres. Então vamos colocar private string nome livro, ponto e vírgula. Vamos colocar mais um atributo aqui, colocando de novo colon no lab, recebendo false, vírgula length 150. Não precisa colocar ponto e vírgula. Não precisa não. Se você colocar vai dar erro. Isso é apenas uma anotação para criação de tabela. Então vamos lá. Private string nome autor. Prontinho. Agora a gente vai refatorar os campos. Refatora. Prontinho. Uma vez criado, a gente pode vir aqui no Hibernate e dizer que classe vamos mapear através. A gente pode colocar aqui logo na classe, que a gente já sabe que é br.com.modelos.livro com L maiúsculo, que é referente à classe. Já daria certo. Prontinho. Agora vamos fazer a persistência dos dados. Para fazer persistência, a gente trabalha com duas variáveis que são do tipo session e do tipo transaction. Então vamos criar as variáveis private session sessão. Pronto, vai pedir para instanciar, você adicionar a importação. Pedir para importar, né? Cria outra private
transação. Você importa. Prontinho. Vamos criar os métodos sets e gets, refatora. Agora vamos criar um construtor para essa classe. Public livro.dal, que não passa nada por parâmetro. Vamos dizer que seção ela recebe Hibernate útil e pega a seção factory e abre uma seção, ponto e vírgula. E a transação ela recebe a seção e coloca begin transaction, ponto e vírgula. Prontinho, criamos o nosso construtor da nossa classe. Agora vamos criar o método cadastrar um livro que foi sugerido pelo professor Túlio. Então vamos concluir aqui. Public void cadastrar livro. Eu vou passar um livro por parâmetro. Vou adicionar a importação dessa classe. Vou pegar a minha seção. Vou chamar o método salvar, que é o save. E vou passar esse livro como parâmetro do save da nossa persistência. Então, logo em seguida a gente dá um transaction.commit primeiríssimo. E logo em seguida, após salvar, eu vou limpar a minha seção. Então a gente chama seção ponto clear. Prontinho, pessoal. Tudo certo. Agora a gente vai criar a nossa classe principal, cria um pacote com a mesma nomenclatura br.com.principal. Vamos criar a nossa classe chamada principal. Vamos dar o nosso método mem psvm tab. Vamos criar o nosso objeto, que é o livro recebe new livro. Devemos importar a classe. Também devemos importar a classe livro.dal. Prontinho. Uma vez criado, uma vez instanciado nossas classes e criado os nossos construtores, a gente pode setar os valores dos nossos livros
dos nossos atributos de livro. Vamos ver quais atributos a gente criou. Livro.set. O ID a gente não precisa setar, porém a gente vai setar o nome do autor. O autor, vou colocar o meu como string, que a gente definiu lá atrás. Flávio de Castro. E livro.set, o nome do livro. Vou colocar como aula PO Túlio. Não sei se tem acento, mas beleza. Vamos lá. Pronto, uma vez que a gente seta os valores, a gente tem que salvar esses valores. Então a gente chama o método do livro down ponto cadastrar livro, que pede um livro por parâmetro, e a gente está passando os atributos desse livro aqui, ó. Prontinho, que já era para funcionar. Vamos dar um select use esqueci o nome do banco. Deixa eu dar uma olhada aqui. Show databases. Trabalho Túlio. Prontinho. É, porque não tem tabela. Show tables. Não tem tabela, né? Porque a gente não criou, então vamos criar a nossa tabela. Vamos ver se vai dar certo. Opa. Aparentemente sim. Vamos fazer o mesmo teste. Show tables. Prontinho, mostrou o livro. Então, select me mostre tudo de livro. Então tá lá, ó. Cadastro no banco de livro 1, o autor Flávio Castro, aula de PO, nome do livro. Então é isso, pessoal. Uma vez aqui, significa que tudo deu certo, sua persistência está correndo tudo bem e que o seu framework está funcionando perfeitamente. Obrigado, um abraço.